Só agora uma pequena nota sobre sistema de partículas, eu esqueci de comentar. É muito comum que as partículas obedeçam, né, respondam a alguns aspectos da física de forma diferente dos outros objetos do mundo. Então, por exemplo, se eu pensar que uma partícula seja muito leve, talvez não responda à gravidade, ou talvez responda a uma gravidade reduzida, ou às vezes até invertida, né? Se eu pensar que a partícula, imagina no caso de fogo, né, uma partícula que vai flutuar no ar, que é mais leve que o ar, ao invés de cair com a mesma gravidade que o resto dos objetos do mundo. E para simular isso, é comum que a gente modifique a função de atualização das velocidades dos objetos. Como que funciona isso? O PyMonk, ou o EasyMonk, permite que a gente modifique a função de atualização das velocidades da seguinte maneira: update velocity. Essa função é uma função que recebe o objeto que está sendo atualizado como primeiro argumento, a gravidade e o damping e o intervalo de tempo dt para calcular o efeito dessas duas propriedades, gravidade e damping, na velocidade do objeto. Tá? Então, normalmente ela seria implementada como algo parecido com isso. O velocity seria a gravidade vezes dt, né? Eu incrementaria a velocidade pela gravidade vezes dt, e alguma coisa a ver com damping, que seria, né, no caso, o damping eu posso... Damping seria algo mais ou menos nessa linha, né, um fator multiplicativo na velocidade. Se ele for igual a 1, não existe damping nenhum, a velocidade se preserva. Caso contrário, ele teria outro valor. Na verdade, o damping, eu não lembro exatamente qual é o fator, mas eu acho que como que é? Eu acho que quanto que ele diminui a velocidade por segundo. Então seria algo assim, damping elevado a dt dividido por 1, ou o dt está em segundo, seria elevado a dt. Algo mais ou menos assim. Eu não preciso saber a implementação exata, porque o Body possui uma função chamada update velocity que executa a regra padrão. Então eu passo o próprio Body, gravity, damping e dt. Tá? Então ele já tem essa função que faz isso. E nesse caso, se eu trocar a função de atualização da velocidade por essa, o efeito vai ser nulo. Tá certo? Essa é a maneira de trocar a função de atualização da velocidade. Por enquanto nada muda, mas eu posso fazer algo interessante aqui. Eu posso primeiro trocar alguma dessas constantes ou modificar a forma como elas atuam. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser que as partículas possuam um damping relativamente alto, vamos fazer 75, eu posso simplesmente trocar o valor do damping, ficou alto demais, e passar esse novo valor para a partícula, para a função. Tá, acho que ficou legal assim. Eu também posso trocar o efeito da gravidade. Eu posso, por exemplo, aplicar uma fração da gravidade, 1/10 da gravidade. Tá, essas partículas vão, vão cair, elas vão parecer bem mais leves. Eu posso até aplicar um valor negativo, pensando que elas são mais leves do que o ar, que não existe na Lua, mas enfim. Aqui não é Moonlander, é Marslander. E a gente pode escolher um fator. Pode ser metade da gravidade, mas na direção oposta. Tá, então isso produz esses efeitos interessantes. E eu poderia fazer várias outras coisas aqui também. Eu poderia limitar a velocidade das partículas, dá para fazer... dá para produzir vários outros efeitos interessantes aqui. Eu queria só deixar isso em aberto para que vocês possam brincar com essas propriedades em outros sistemas de partículas, até nesse aqui mesmo. Então vou finalizar aqui, vou deixar desse jeito, achei que ficou bonitinho. E depois vocês podem modificar esses parâmetros e colocar outras coisas aqui. Enfim, brincar um pouquinho com esse sistema. Até mais então, pessoal. Um abraço.